Estagiários de graduação e pós-graduação do Ministério Público do Paraná. Sou Eduardo Cambi, coordenador-geral da Escola Superior, e estou aqui para darmos início a um projeto de capacitação para os estagiários, chamado Diálogos no MP, Orientando Carreiras. Será uma forma de guiar os estudantes para o mercado de trabalho, baseado nas experiências profissionais dos nossos membros e servidores. Serão bate-papos virtuais periódicos, com duração aproximada de 40 minutos, com o objetivo de estabelecer pontos relacionados à atuação profissional do convidado, que irá contar um pouco da sua trajetória de vida, trazendo dicas e conselhos para os estudantes, tanto aqueles que ainda não se decidiram por qual vertente profissional vão seguir, ou mesmo aqueles que querem confirmar sua vocação. Ao final de cada explanação, os estagiários terão um tempo para tirar suas dúvidas e fazer questionamentos aos profissionais convidados, e com isso ampliar seus conhecimentos e estreitar o relacionamento com os nossos promotores, procuradores e servidores das mais diversas áreas de atuação do Ministério Público do Paraná. Para começarmos com chave de ouro, o nosso primeiro convidado é o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Jacóia, que irá fazer uma fala sobre sua trajetória profissional, desde o início, como descobriu sua vocação, como foi sua experiência no concurso para promotor substituto, vai contar um pouco sobre suas comarcas e suas experiências, sua progressão na carreira, quais foram as maiores dificuldades e suas glórias, até chegar ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Dr. Jacóia, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Manifestar seu pensamento, exprimir suas vontades, né? É uma evolução enorme no que diz respeito ao significado do pensamento que é expresso pela palavra. Há um filósofo existencialista francês contemporâneo, já falecido, Jean-Paul Sartre, diz que as palavras elas são como pistolas carregadas. Elas podem, portanto, ferir, né? Ou podem acariciar. Se é como pistola carregada, né? A você estagiário, né? E às vezes lá, num momento de mais descontrole nervoso, numa discussão em casa, pense até 10, né? Quem sabe até 15 ou 20, antes de usar a palavra. Né? A palavra, ela, com pistola carregada, está engatilhada essa pistola. É tão simples você acionar o gatilho, né? Não precisa de força alguma, mas a consequência, quando você aciona esse gatilho, pode ser trágica. Olha, nós estamos vivendo um momento em que talvez a palavra mais indesejada tem sido lugar comum nos nossos dias. A morte. Nunca antes nós passamos por uma crise sanitária de tamanha gravidade. É um flagelo. E a morte está rondando os nossos lares, as nossas famílias, a nossa sociedade. Nesse momento verdadeiramente trágico para a história da humanidade. Então, é muito difícil nós empregarmos a palavra certa, quem sabe no momento certo, para a pessoa certa, que expresse exatamente o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa emoção. Né? Eu diria, num mundo tão conturbado, né, em que nós vemos
a inversão da pauta de valores, né? O terrorismo, a violência que graça, os refugiados esquecidos. Nós vemos aqueles cidadãos de países que não mais os consideram enquanto tais, né? Esse é o signo mais cruel da cruz e da espada, que marca uma geração, a nossa geração, né? Não fosse por tantas tragédias que ocorrem mundo afora, né? Veio essa agora para nos abrir os olhos e ouvidos, para que possamos enxergar e escutar o discurso dos mais invisíveis sociais, mais dilacerados, né? Para que nós possamos fortalecer sentimentos de solidariedade e empatia, para que nós possamos desenvolver mais comunidades, se unindo para trabalharem mais como equipes em suas humanidades. Olha, nós vivemos, coincidentemente, a campanha da fraternidade, que fala da unidade na diversidade, o respeito à diferença, que fala em derrubar muros e Doutor Jacóia, seu microfone está desligado. eu desliguei, está tudo desligado. Agora voltou. Os últimos 10 segundos só. Agora voltou. Vocês me ouviram? Agora estamos ouvindo. Os últimos 10 segundos faltou, doutor. 10 segundos? Deixa eu ver o que se passou em 10 segundos. É difícil, hein? Então, então vamos pular um pouquinho, né? Dizer que quando tem palavras fortes, como a morte, né, nós nos deparamos, né, com uma crise existencial muito grande, né? Que é a crise da nossa finitude. Nós somos mortais, né? E temos limites, né? Esse momento estimula novos hábitos, nos causa medo e ansiedade. O isolamento social mostra que as nossas casas foram esquecidas enquanto lares, né? Nós vivemos espaços compartilhados, mas sem experiências compartilhadas, experiências culturais imersivas, né? Nós caminhamos lado a lado com o cidadão pacato, com os mais vulneráveis, sem enxergar a situação crítica em que ele se encontra. Nós desenvolvemos relações mais egoístas e com menos alteridade, menos empáticas, né? Com menos chances de criar, né? Nós não compreendemos essas novas narrativas de humanidade, ou do conceito de humanidade, que estão sendo postas pelos fatos que nos assombram nesse momento, né? E eu vou até me permitir aqui contar duas parábolas iniciais, né, que são, penso eu, resultantes da nossa literatura. A literatura poética, por exemplo, do pedagogo crítico, que é o nosso Paulo Freire, no seu livro Canoa, ele conta uma parábola
a parábola do barqueiro, né, que diz assim, mais ou menos assim, até para que a gente, né, desenvolva muito a humildade. Né? Ele diz que tinha um barqueiro, a época em que as infraestruturas eram precárias, que fazia a travessia dos rios caudalosos, das pessoas e dos objetos. Então, uma vez se apresentou lá para fazer a travessia, era um advogado e uma professora. E o barqueiro foi levando. Ambos, né, com a sua arte de desenvolver o remo, né? E os dois vinham conversando, o advogado falando que a ciência jurídica era a ciência das ciências, que ia transformar tudo, porque quem não soubesse direito, né, podia esquecer, estava fora do mundo. Né? Chegou uma hora que ele, arrogante, soberbo, perguntou ao barqueiro se ele sabia alguma coisa sobre a ciência jurídica, sobre direito. O barqueiro disse que não sabia nada, ele não tinha estudado. Então, o advogado falou: se é assim, você perdeu metade da sua vida. Em seguida, a professora começava a dizer também do valor da pedagogia crítica, da pedagogia moderna, dos postulados pedagógicos, que a educação queria transformar o mundo. Não era o direito, não, era a educação. Né? Embora o advogado dissesse que o direito era uma forma de educar. Mas aí ela pergunta para o barqueiro se ele sabia alguma coisa a respeito de pedagogia, dos postulados da educação moderna. O barqueiro passou um capial lá do campo, não sei nada, então você perdeu metade da sua vida. O barqueiro só observando. Aí veio uma ventania, uma intempérie, um tempo de chuva, e muitas ondas, e o barco ameaçava afundar. Quando o barco estava para virar, o barqueiro perguntou para ambos, advogado e professora, se eles sabiam nadar. Eles disseram que não. Ele falou: então, vocês perderam toda a sua vida numa simples viagem de barco, né? Numa simples travessia. Já se diz que o que vale é a travessia, não é necessariamente você chegar ao destino. Né? Mas aqui, né, esse nosso pedagogo crítico quer demonstrar que não há hierarquia de saberes, de conhecimento. Né? Não há saber mais, não há saber menos. Há saberes diferentes. E nós temos que respeitar todos. Às vezes um operário nos dá uma lição de vida que vale pelo resto da nossa vida. Um trabalhador braçal que nunca entrou numa escola pode nos produzir emoção tamanha como nós nunca tivemos na nossa vida. Um velho professor espanhol que eu estudei lá em Barcelona, ele costumava dizer que o trabalho também pode ser santificado, mas que esse sacerdócio só se dá à medida em que se adquire o sentido da vida interior. Saber mais, saber menos. Desenvolvamos a humildade, reconheçamos o valor da alteridade, convivamos na diversidade, respeitando a diferença e praticando o princípio da tolerância, que é o dever ético que todos nós temos de aceitar o ponto de vista, de aceitar a visão política, religiosa, ideológica do outro, ainda que não a compartilhemos. E justamente por não a compartilharmos, defendermos intransigentemente o direito de sua manifestação pacífica, de sua convivência plural. Portanto, paz e bem é a expressão franciscana. Olha que resumo maravilhoso de vida. Paz e bem. Né? Princípio da tolerância. E a outra é de um jovem escritor. Na época ele tinha uns 30 anos, hoje talvez um tanto mais.
que escreveu A Menina que Roubava Livros, né? A Liesel. Vocês leiam livros, se não leram ainda, ou assistam ao filme, se forem um pouquinho mais comodistas, né, quem sabe. E depois vocês vão ver que é uma história contada pela morte, bastante interessante, né? É porque ela não sabia, era analfabeta. Quando ela chega com a sua mãe, o irmãozinho morre durante a viagem de trem, era recém-nascido, nevando bastante, e ela, sepultando o irmão, pega lá um manual do coveiro, que o coveiro deixa cair, e quer saber o que está escrito ali, o sentido das palavras. Mas ela não tinha sido alfabetizada, ela chega já menininha, ela é ridicularizada pelos seus companheirinhos de escola, porque ela é adotada por um casal alemão em plena Segunda Guerra, portanto, ela era judia, a mãe vai para um campo de concentração e deixa, por intermédio de religiosas, a filha para ser adotada. E ela é adotada por um casal de alemães muito bons, né, ambos. A mulher era mais rude, mas o Hans, que é o pai, era a chama de princesa, e começa a alfabetizá-la. Alfabetizá-la, mesmo ele em meio ao nazismo, recolhendo um fugitivo nazista, o Max, no porão da sua casa. E ela, então, começa a compreender e a amar a palavra, à medida em que ela era alfabetizada pelo seu pai adotivo, quando ele lhe dava o significado. E o Max depois completa, é claro que ela vai à escola, né? Mas completa essa obra redentora, de dar sentido à palavra, de dar sentido à vida para alguém. Então ele diz, na minha religião, cada folha que cai, cada pássaro que voa da árvore, só tem sentido, só adquire sentido com a palavra mágica da vida. Palavras são vida. A diferença entre o homem e o barro está na palavra. Palavras são vidas. Palavra falada, palavra escrita, né? E é isso que nós estamos hoje aqui fazendo com vocês, levando uma palavra de alento a essa geração de estagiárias, estagiários maravilhosos, né, que tem, né, condições de um novo despertar, porque está a conviver com mudanças aceleradas em nossa tecnologia, em nosso mundo tecnológico, né? A pandemia serviu como uma aceleradora de futuros, né? Nós estamos praticando a educação à distância, nós estamos ganhando um sentido de maior responsabilidade social, de maior respeito sanitário, de maior valor à vida e à saúde das pessoas. Então, já se disse que o perigo do passado era que os homens se tornassem escravos. Já o perigo do futuro é que os homens se tornem autômatos, que eles deixem de ter emoções, né? Então, para vocês que têm um horizonte adiante, né, tudo é considerado possível, mesmo sendo impossível, até acontecer. Isso quem falava era quem teve uma parte da sua vida preso por discriminação racial, Nelson Mandela. Aliás, eu acho que ele se inspirou no arquiteto da física moderna, Albert Einstein, né, que falava que algo só é impossível até que alguém duvide
e resolva provar o contrário. Tudo é possível quando nós acreditamos naquela possibilidade. Então, foi assim que... Muito obrigado. Que talvez eu tenha chegado onde estou, o Eduardo Cambi onde está e onde estará o Eduardo Cambi, muito mais futuro que eu, porque nós acreditamos, mesmo em meio às imensas limitações nossas, minhas, excluo o Eduardo Cambi aqui, que seria possível nós realizarmos um sonho de esperança na construção de um mundo melhor e mais justo. Paz e bem. Mas tanta violência, tanta guerra, tanto mal. Então, aí você começa a consultar as suas tendências, né? Como aconteceu comigo. Eu tive uma infância que eu posso considerar privilegiada, porque meus pais se amavam muito, muito mesmo. E procuravam proporcionar o melhor para os filhos, né? A possibilidade de estudo, né? Sem a pressão de um trabalho, de você ter que trabalhar para se manter. Meu pai era advogado, ele foi contemporâneo do Jânio Quadros, formado em São Paulo, lá em São Francisco. Depois ele conheceu a minha mãe. Meu pai era descendente de italiano, minha mãe descendente de árabes. É uma mistura formidável, gente, né? E aí o que é que aconteceu? O árabe puxa um pouquinho mais e ele acabou ficando em São Paulo um tempozinho e depois indo para o interior. Ele conheceu a minha mãe na época da Segunda Guerra, em que a palavra era também palavra de morte. A palavra que estava na boca de Hitler e do nazismo era uma palavra do campo de concentração, das experiências genéticas, da discriminação racial. Era a palavra de morte. A palavra de Liesel era a palavra de vida. Tanto assim que o enredo desse romance, desse escritor italiano, australiano, a aldeia onde ela morava é dizimada com o bombardeio. E a única pessoa que se salva é ela. Ela se salva trazendo as emoções, trazendo a imagem da dor e da morte. Quando ela foi despertada por amor, por um jovenzinho que morreu no bombardeio. Quando ela foi despertada pelo amor por um pai que a chamava adotivo, que a chamava de princesa. Mas a palavra dela era de vida, ela se salvou. Ela se salvou e se tornou escritora para contar pela palavra as maravilhas da vida e não as tragédias da morte. Aí, né, nesse momento, você vai ver o que você fez da sua vida. A morte está contando a história lá. Então ela diz, quando do bombardeio, que ela foi cumprir a sua conhecida função de visitar as pessoas que foram vítimas daquele terrível bombardeio. Mas quando ela chegou na cama do Hans, que estava dormindo, o Hans era o pai adotivo, a alma dele era muito leve. Então a morte diz, gozado, quando eu cheguei até a cama do Hans, ele estava com tanta serenidade, e eu já não encontrei a alma dele ali, porque a alma dele era tão leve que já tinha subido antes mesmo do encontro comigo.
E é assim. O meu pai acabou por encontrar sua finitude terrena precocemente, com 50 anos, eu tinha 9 para 10 anos, e a minha mãe foi uma heroína. Permaneceu no estado de viuvez até os 95 anos, ela faleceu há 2 anos atrás. E os 3 filhos, órfãos de pai, num período extremamente difícil. Meu pai era um advogado humanista que não se importava com honorários, tivesse ou não tivesse para pagar, ele fazia o serviço. E a minha mãe, então, ela acabou por uma conduta moral exemplar, integridade ética, coragem cívica, bravura indômita, tem um filme. Ela fez por encaminhar os 3 filhos no caminho dos seus valores. Né? Os 3 filhos, o mais velho se tornou desembargador em São Paulo, fez carreira na magistratura. O do meio é um intelectual puro, é o filósofo Oswaldo Jacóia Júnior, professor da Unicamp, de modéstia à parte, de projeção internacional. Para terem uma ideia, ele é especialista em Nietzsche. E quando que o governo alemão agora, há pouco tempo, há uns anos atrás, restaurou a casa que o Nietzsche morou a vida inteira e morreu na Alemanha, quem que ele chamou para fazer o discurso de inauguração? O filósofo Oswaldo Jacóia Júnior, por reconhecer o governo alemão. Ele é um dos filósofos que mais projetou o pensamento do Nietzsche fora da Alemanha. E eu, mais humildezinho deles, que fiquei aqui no Ministério Público, né? E fiz carreira acadêmica, concomitantemente com... Mas por quê? Porque eu pensava, mas que curso eu vou fazer? Né? Ficou aquela confusão. No 2º grau, fui estudar até num colégio francês, começo do 2º grau, em Liceu Pasteur, em São Paulo. Aí o diretor falou, olha, eu comecei o curso clássico, depois entrei no científico, que era, na época, ciências sociais, ciências exatas. Você não vou te matricular em curso nenhum, você vai fazer um teste vocacional. Mas o que era o teste vocacional? Era para você falar, entre as 5 alternativas, você responda aquela que te aprouver. O que você deseja mais? Construir sua casa, né? Curar um paciente enfermo, enfim, era uma coisa tão óbvia que se eu quisesse direcionar o teste seletivo vocacional para um lado, eu iria selecionar. Aí eu falei, comigo e comigo mesmo, não vai ter psicólogo que vai falar, né? Para que lado que eu vou na vida? A vida é minha. Eu quero, de repente, poder interferir positivamente na vida das pessoas. Poder, quem sabe, proporcionar uma vida melhor e mais justa, porque há tantas injustiças sociais, há tantas disparidades, né? Há um abismo social tão grande, as desigualdades sociais deixam as pessoas tão vulneráveis. Humanismo e solidariedade são esquecidos. A humanidade é perdida na sarjeta da vida, nos corredores da violência, enfim. Né? Então, eu admitia que toda reforma não é uma reforma de forma, né? É uma reforma de fundo, é uma reforma interior. E a mudança para melhor depende muito do esforço de cada um. Né? E que nós tínhamos que voltar a tratar as pessoas no centro de nossa humanidade. Porque nós tratamos as coisas como mais importantes. E o pior, nós confundimos o público e o privado. Nós sabemos o que
significa o conceito de público, que é de todos, que é para melhorar a vida das pessoas, que é para produzir mais justiça social, mas, no entanto, de repente, há os maus políticos que estão se apropriando do público como se fosse privado. Confunde-se, portanto. Né? Há uma erosão de conceitos e valores éticos. E qual é o curso que principalmente se ocupa e se preocupa com essa reforma, com essa pregação de conceitos e valores éticos, de virtudes morais? É o direito. Então, a opção pelo direito foi uma alternativa que veio daquela máxima que eu costumava escutar dos meus pais, que talvez eles viessem escutando dos seus avós, de que o verdadeiro significado da vida é plantar árvores, sob cuja sombra, talvez, nós não esperemos sentar. Quando eu fui fazer uma visita lá no Médio Oriente, na terra dos meus antepassados, na Terra Santa, lá, você vê aquelas tamareiras maravilhosas. Acho que vocês conhecem o que é tâmara, né? Já comeram aquela maravilha, a tâmara bola, a tâmara seca. A tamareira, lá no Oriente Médio, é uma espécie desses coqueiros que nós temos aqui, né? Palmeiras, que dão aqueles cachos imensos de tâmaras. É muito mais frondosa. Mas dizem que para uma tamareira dar tâmara, é uma árvore secular, é um século para dar tâmara. Quem planta aquela tamareira jamais vai saborear a tâmara que plantou, mas está saboreando a tâmara que outros plantaram. Então, escrever o futuro depende de ter uma correta leitura do passado, consultar pelo retrovisor os valores dos seus pais, dos seus avós. Sem uma boa leitura do passado, não se escreve um bom futuro. E há várias leituras, né, que você pode fazer da vida. Né? A leitura econômica, em plena pandemia, nos índices lá alarmantes, o que o Ministério Público tem feito? Tem buscado defender o essencial, a prevalência da vida e da saúde das pessoas. Sabe que eu vi aqui em Curitiba, tudo isso que o Ministério Público está fazendo nesse momento aí, tentando, não tem solução naturalmente feita e acabada. Eu ouvi pela boca do presidente da Associação Comercial do Paraná, que eu nem conheço, um discurso que pareceu ser um discurso de promotor. Ele disse, primeiro vamos cuidar da vida. É claro que eu reconheço a importância da economia, né? Mas a economia vem depois da vida. Não tem como você produzir bens, né, se você não defender a vida, não defender a saúde das pessoas. Então, foi assim, caminhando, que eu fui acreditando nesse sonho de esperança. Fiz o curso de Direito. E já no curso de Direito, vejam, eu vou fazer aqui uma confissão. Talvez até pouca gente saiba. Eu já, quando estava lá no terceiro ano de Direito, eu fui ver o que era esse tal de Ministério Público.
foi fazer estágio no Ministério Público. À época, o estágio não era remunerado, não, gente, né? Era voluntário. E quem era promotor na minha cidade, bem jovenzinho, estava começando, era o doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto. Era promotor. Eu falo para ele, não, isso não é verdade. Que ficava em frente ao espelho, treinando para o júri, às vezes, né? E ele sempre foi engajado na defesa dos direitos humanos, das liberdades públicas. É um homem extraordinário, um ícone institucional. Então, eu vi lá como é que ele defendia a população mais carente, os mais vulneráveis, como é que ele promovia a justiça, né? E daí eu fui consultando esses notáveis do Ministério Público. Por exemplo, o príncipe dos promotores de justiça, que era um promotor chamado Roberto Lira. Ele teve um filho, Roberto Lira Filho, que foi jurista também, jurista crítico, famoso. Mas ele sempre foi promotor. Destacou-se como grande tribuno. E do alto do seu magistério moral, ele proclamava há mais de meio século, 60 anos, quem sabe 70 anos, ele proclamava: idealizo a transformação do Ministério Público em Ministério Social. Ministério Público Social. Preocupado não apenas com as ilegalidades, mas principalmente com as injustiças. O Ministério Público Social evoluiria para assumir a responsabilidade do que é mais significativo na ordem jurídica, a paz social pela justiça social. Tarefa máxima na atual conjuntura por que passa a humanidade. O Ministério Público Social procurará dar a cada um o que é seu. Mas muito mais que isso, acudir a quem nada tem de seu. A quem quer, mas não pode viver honestamente. A quem, apesar de tudo, não prejudica ninguém. Então, eu acho que é aí que eu vou me encontrar, viu? Meu Deus do céu, mas estão dizendo que é o concurso mais difícil que tem. Como é que eu vou fazer para passar nesse concurso? Estou no interior aqui, né? E aí? Bom, disciplina, né? Determinação. Só não passa quem desiste, né? Organização para o estudo. Tem gente que gosta de estudar. Tem uma filha que está se preparando para quer ser delegada, né? A vira e mexe, eu falo, mas você quer mesmo passar em concurso? Quero. Olha, o pessoal está dizendo aí que hoje a estatística de tempo para passar no concurso é de 8 anos de estudo, concurso preparatório e tudo mais. Em concurso do Ministério Público, eu quero. Mas você tem, então, que abdicar, né, das baladas de final de semana. Você tem que, às vezes, não que você vá anular a sua vida. E ela abdica? Não abdica, ainda não passou no concurso. E está demorando. Aí, o meu filho é um pouco mais disciplinado. Mas está estudando. Ele quer ser juiz. Eu falo para ele que ele devia ser promotor. Tal. Tem a influência lá do padrinho dele, que é o desembargador. Mas eles já estão estudando há quase esse tempo, depois da faculdade. Pode ser que, para você que está me ouvindo, falar isso é muito fácil, porque, né, de repente, o pai dele pode proporcionar aí que, né, ele possa ficar só estudando, fazendo curso preparatório, etc. Nem sempre é isso que acontece.
às vezes valoriza mais aquele que tem que trabalhar e estudar, que tem que regular seus horários, né, dentro da jornada normal do dia, não raras vezes penetrando à noite, à madrugada, estudando, mas dizendo assim, eu vou ser promotor. Eu tenho um aluno, ex-aluno, ele é assessor do Ministério Público, lá na minha cidade de origem. Então ele diz assim, eu já sonho, e os sonhos acontecem comigo. Eu no gabinete, sentado na poltrona de promotor, despachando, fazendo audiência. Professor, eu vou ser promotor. Aí, agora, essa semana passada, ele tem uma noiva, ele é um sujeito muito bom, ele ajudou a noiva. Veja bem, contando essa história para vocês, não o estou identificando, mas ele ajudou a noiva com muita humanidade. A noiva ela sofreu um acidente na faculdade, ela mesma contou, ela era chamada até de bobinha, porque ela ficou com um certo déficit no momento, e ele ajudou o curso todo e tal. Pois bem, a determinação dela de estudo e a técnica de estudo, deles alcançarem 95% dos editais, ou 100% dos editais, e irem respondendo as perguntas que usualmente são formuladas em concursos dessa natureza, fez com que ela, diz que ela é um estágio, ela fez um concurso, uma seleção no Escritório Pinheiro Neto, lá em São Paulo, que é um dos maiores de São Paulo, não sei quantas. Ela disputou com 200 e foi a primeira classificada. Ela fez já não sei quantas pós, ela tem curso de expressão labial. E ela falou, eu vou ser delegada federal. É isso que eu quero ser, eu vou ser delegada federal. Agora, o meu noivo, eu não vou dizer o nome aqui, ele vai ser promotor. Eu falei que ele vai ser promotor. E mais uma coisa, nós queremos o senhor de padrinho de casamento. Eu falei, mas eu vou pôr a beca de promotor nele, como eu pus no Eduardo Cambi. Fui padrinho do Eduardo Cambi aqui no Ministério. É acreditar, é ter certeza de que acreditando se alcança. Eu sou um homem de fé. Acredito, né, no Deus de todas as fés. Não é necessariamente o Deus da minha religião. É o Deus da bondade, é o Deus da retidão. Eu diria o seguinte, essa questão de tempo é uma questão absolutamente relativa. Primeiro, você tem que acreditar, eu coloquei isso numa mensagem que eu mandei para o Cambi nem leu. Por isso eu nem vou perguntar para ele, porque senão ele vai passar vergonha. Você leu a mensagem que eu mandei hoje? Né? Ser fiel a ti mesmo. Tá? Isso faz parte de uma máxima, ser fiel a ti mesmo. Em outras palavras, o reino de Deus, o reino da bondade, o reino da retidão, está dentro de você mesmo. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você colocar o teu tesouro no dinheiro, nos bens materiais, no poder, no orgulho, na soberba, na vaidade, aí vai estar o teu coração. Se você colocar, porém, na humildade, na bondade, na retidão, se você tiver um filtro no teu coração, que é o que o próprio Cristo diz, não é o que entra pela boca do homem que o purifica. Ele fala até uma palavra forte, isso vai para a fossa. Né? Não é o que entra no coração da pessoa que a impurifica. Maledicências, inveja, violência. Mas é o que dela sai. Importa o filtro que você tem no teu coração. Né?
Mas aí você vai me dizer, isso aí é para Cristo, né? Ele foi pregado na cruz. Mas a cruz talvez seja o maior símbolo da nossa humanidade. É por isso que eu a trago sempre, encimando a minha cabeça nos ambientes que eu trabalho. Há uma discussão estéril né? Se o crucifixo deveria figurar ou não em espaços públicos, que são espaços laicos. O Estado é laico. Eu não estou tratando aqui de religião, estou tratando do símbolo da mais lacerante das injustiças humanas, que é o símbolo da cruz, do justo que foi pregado numa cruz, especialmente nos espaços das instituições do sistema de justiça. Esse símbolo deveria estar presente para que injustiças não se cometessem, para que não se esquecessem das pessoas, para que não retirassem as pessoas do centro de todo o direito. Para que não se deixasse de salvaguardar a vida, a saúde, a liberdade, a dignidade e os valores que lhes são inerentes. É isso que o direito procura dirimir. É essa vocação que inflama o seu coração, que te entusiasma, que te faz acordar. Como já disse Goiás, dormiu-se e se está à deriva. É por isso que a humanidade está passando por tudo isso, quem sabe? O sono da razão produz monstros. É passada a hora de acordar. Eu acho que nós estamos já falando demais, Eduardo. Aí, como é que nós estamos? Fique à vontade, Dr. Jacóia. A gente está aprendendo aqui, anotando tudo para depois conversar mais um pouco. Mas fique à vontade. Muito bem. Então, é nessa perspectiva que nós desenvolvemos a nossa vocação. O artigo que eu escrevo e que não recomendo para ninguém, né, afinal de contas, na reedição da revista Justiça do Ministério Público de São Paulo, é Ministério Público Vocacional. Né? Porque eu falo da vocação, de vestir a alma de promotor, de promotora de justiça. Eu falo, né, que isso é muito muito bonito quando nós, né, optamos por um mundo, né, menos marcado pelo ódio, pela diferença, pela miséria, pela fome, pelo abandono, pela violência, pelas armas em territórios, pela guerra, pelos refugiados. O direito prega a prevalência de um outro mundo, que é um mundo onde há justiça e solidariedade, igualdade e diversidade, reconhecimento e cidadania, paz e cosmopolitismo de valores de nossa humanidade. Eu já disse isso e vou repetir. O direito é masculino. Isso quem fala é o jurista poético Carlos Aires Brito. Ele fala que o direito Nós temos duas partes no encéfalo, a direita e a esquerda. A esquerda, não sem razão, chamada parte feminina do cérebro. Quando essa parte é ativada, a neurociência prova isso, nós tendemos a desenvolver mais a nossa sensibilidade, a nossa emoção, o nosso sentir. Quando a parte direita do cérebro é ativada, repito, a neurociência comprova isso,
com contrastes no cérebro, você tem aí a parte do pensar. Portanto, que é, não sem razão, chamada de parte masculina. Portanto, quando você fala do direito, né, nós estamos preferindo falar da justiça, que é feminina. Quando você fala da interpretação da lei, dos manuais, dos códigos, uma interpretação masculina significa do lado direito do pensar, projeta uma visão excessivamente tecnicista do direito. Já uma interpretação a partir do sentir, projeta uma visão humanista do direito. E é isso que o Ministério Público procura fazer quando faz sua opção preferencial pelos pobres. Eu costumo dizer que há uma conexão entre o discurso da montanha, entre a pregação do pregador da esperança, que expulsa os vendilhões do tempo, que denuncia a hipocrisia política, que faz opção preferencial pelos desvalidos, que quer corrigir as injustiças sociais. É isso? Então, quando se fala da vocação ministerial, se fala com a resignação do amargo, do dueto e da dor e sofrimento que ainda caracteriza segmentos expressivos do povo brasileiro. Se fala de uma instituição que não fica acobertada à sombra das estruturas dominantes, que não é dócil e complacente com os poderosos e fortes, e só implacável e intransigente com os fracos e os débeis. De uma instituição que caminha lado a lado com o cidadão pacato, que ausculta a sua gente, uma instituição com cheiro de povo, desbravadora, sensível aos movimentos, anseios e necessidades da nação brasileira, da coragem vocacional do promotor. Sei como você chega a isso? Caminhando. A música diz, caminheiro, você sabe, caminho não existe. Passo a passo, pouco a pouco, o caminho se faz. Então, vejam bem, na imagem metafórica aqui, o homem e a mulher estavam caminhando em direção ao horizonte. Caminhavam. Mas eles olhavam, o horizonte estava ali, parecia tão perto. E eu estou caminhando e o horizonte está se afastando. Começam a apressar os passos. Mesmo apressando os passos, o horizonte se afasta. Começam a correr, enfrentando chuva, escaldados no sol. Quanto mais eles correm, mais o horizonte se afasta. Ah, vamos desistir. O horizonte não se quer alcançar. E aí vem, e eu encerro para não cansá-las e cansá-los demais, o Eduardo Galeano, que é o nosso poeta, o nosso escritor latino-americano, que denunciou as veias abertas da América Latina, a exploração e a opressão. Aí ele diz, a utopia está lá no horizonte. Caminho 2 passos, ela se afasta 2 passos. Corro 10 passos e ela corre outros tantos 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso mesmo, para que eu não deixe de caminhar. Então, só não passa quem desiste, só não realiza seus sonhos quem não persiste. Serve para isso mesmo, para que vocês não deixem de caminhar. Deus que as abençoe e os abençoe aí. Obrigado por me aturarem nessa tarde da terra da Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Bom? Muito obrigado, doutor Jacóia. Nós vamos abrir aí para algumas perguntas, umas 3 ou 4 perguntas. Dizer que o doutor Jacóia fez 40 anos de Ministério Público agora em dezembro do ano passado, e eu estou aqui na frente dele e vejo o brilho nos olhos do mesmo promotor de justiça que ingressou
lá em 1980. Então, é muito bonito ver que, por tanto tempo, ele conservou e ampliou essa vocação para fazer o bem, e, para nossa sorte, ele está aqui no Ministério Público e também na faculdade, inspirando tantos alunos que já são nossos colegas aqui e que serão, porque com esse discurso e com esse testemunho, é impossível não se inspirar na sua história. Essa ideia de fazer o bem e ter fé é uma característica do Dr. Jacóia. E torna esses dias de morte, de incertezas, de medo, mais leves. Esse é o discurso da esperança, é o discurso que nos permite continuar caminhando para superar as dificuldades. Então, eu gostaria de deixar a palavra aberta, vamos falar e fazer algumas perguntas. Então, quem tiver vontade de fazer pergunta, pode abrir o microfone. Olá, boa tarde. Pode falar, Su. Eu só queria agradecer, né, num momento tão dilacerador da sociedade em que a gente está vivendo. Não estamos vendo a sua aí? Oi? Dá para você abrir a câmera? A câmera? Oi. Aí, olá. Olá. Num momento tão dilacerador que a gente vive, né, enquanto sociedade, aí, buscar o equilíbrio entre a economia e a vida, tanta gente atingida, né, por esse caos aí. Eu estudo muito, né, para concurso ali, estou ainda vendo o que eu quero, né, já estou no 7º período, e ouvi o senhor falando assim, dá uma esperança, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, tá, eu tô caminhando para onde? Para onde que eu tô indo? A gente não sabe nem se vai ter mundo, né, daqui a pouco. E veio assim, a sua fala veio de encontro, assim, com uma resposta que eu estava fazendo, de uma pergunta, veio uma resposta de uma pergunta que eu estava fazendo a mim mesma, hoje, durante meus estudos, perguntando assim, para onde que eu estou indo? Onde é que eu vou chegar, sabe? Então, eu queria agradecer muito a tua disposição aí em colocar tanta sabedoria para que a gente pudesse ouvir e dissecar a sua fala, né, mentalmente, assim, e se inspirar no sentido de que, sim, faça o seu caminho que você vai chegar, né? Dê o primeiro passo que o universo abre caminho, mais ou menos nesse sentido. Aí eu queria agradecer a tua fala e a tua disposição aí. Muito obrigado, Sue. Me emocionaram suas palavras aí, viu? Muito amáveis. Obrigado. Obrigado. Doutor, tudo bem? É a Isabela. Tudo bem, doutor? Eu queria agradecer pela sua fala também, porque quando o senhor falou assim, eu vou ser promotor, bateu muito com o que eu sinto também, né? Desde cedo, assim, vejo até meu pai, né? Tudo no júri, e quando o senhor falou essa frase, parece que realmente toca o nosso coração, assim, a gente que tem essa paixão pelo Ministério Público, vendo essa mensagem de esperança, de carinho, eu só tenho a agradecer ao doutor Cambi também, porque foi incrível, de verdade. Obrigada, doutor. Bom, a Isabela, ela traz uma bagagem, um legado extraordinário. Os pais dela, né, são a Alice, que é uma médica humanista formidável, que está lá correndo todos os riscos, mas, né, está como profissional de saúde, dando o melhor de si, salvando vidas, né, ao lado de tantas pessoas sofridas aí, e é filha do nada mais, nada menos, do Dr. Paulo Markovics, que é o nosso anjo aqui. Paulo Markovics é o exemplo, não é exemplo de promotor, ele vai ser procurador, já é projeto de procurador, vai ser procurador proximamente, mas ele é, né, uma pessoa extraordinária, né, na sua humanidade. Por isso, o anjo lhe cabe muito bem. Né? E se você é filha de anjo, Isabela, então você está no bom caminho. Né? Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado.
Ainda bem que vocês estão generosos comigo, tá muito bem. Então, deixa eu dar uma palavra final para vocês, depois o Eduardo encerra, né? Quero dizer que o estágio talvez seja um dos segmentos da nossa instituição que eu prezo demais. Eu ia falar que eu prezo mais, depois você gera aí, né, algum tipo de incompreensão. Porque é realmente essa ponte necessária, né, entre a academia e a profissão, e o profissionalismo. Né? E veja, o que o Ministério Público faz, às vezes é até confundido por vocês mesmos, ou por vocês mesmas, né? De que é uma forma de você utilizar o trabalho, né? Com uma menor remuneração, digamos assim, né? E com uma produtividade que é exigida do estagiário, da estagiária. Né? Eu não vejo assim e acredito que ninguém deveria ver assim. Aqueles que coordenam estágios, né? Ou aqueles nos quais a estagiária está realizando o estágio. Né? É, sem dúvida nenhuma, um ciclo da aprendizagem. Né? É um ciclo, eu diria, diferenciado, porque, na verdade, traz um pouquinho, né, da prática, e não só da teoria que nós temos na faculdade. Então, eu sempre cuidei, enquanto procurador-geral, de estimular e de poder melhor estruturar o setor de estágios. Né? Porque eu acho que é um serviço social extraordinário que a instituição presta. Né? Não é só no sentido de representar uma transição entre a academia e o profissionalismo, mas no sentido de despertar vocações, no sentido de dar a conhecer, né, o sentido da justiça, né, o sentido prático da justiça. Enfim, principalmente tocar o coração da estagiária e do estagiário. E eu acho que essa é uma missão de quem está coordenando, né, um estágio. Né? Essa é uma verdadeira missão. Né? É quase que divina. Porque, na verdade, substitui um pouco os pais e os professores ao mesmo tempo. Né? E se você tiver um coração puro, aqui eu vou citar, eu gosto muito, porque se eu tivesse que praticar uma doutrina qualquer, eu seria pacifista mesmo. Né? Nós temos várias formas de desobediência civil, às vezes da lei injusta. Né? É um tema filosófico importante, quando você fala resistência à opressão. Né? Como é que você resiste à opressão? Tem modelos filosóficos, jusfilosóficos, que pregam a resistência violenta, a guerrilha, o terror. Né? Mas tem outros modelos de desobediência civil pacifistas, né, que pregam exatamente como Gandhi, Mahatma, a grande alma, pregou. Você resiste, né, com pregação de valores. Você purifica os corações. E ele dizia, o Gandhi, que quanto mais puro for o coração, mais perto estará de Deus. Talvez a bondade também se aprenda, a retidão, né? A integridade. Já dizia a nossa poetisa
Cora Coralina. Ela se esforçava, e todos nós devemos nos esforçar para sermos melhores. Ela diz: me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende. Né? Que a trajetória de vocês no estágio seja uma porta que se abra, né, a mais no seu coração, né, para todos esses valores que estão no perfil constitucional do Ministério Público. O Ministério Público é instituição, não é que diz a Constituição? É instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Olha que coisa maravilhosa. O legislador constitucional, o Pacto Social Brasileiro, portanto, o povo, a nação brasileira, elegeu o Ministério Público, defensor da democracia e da lei, da ordem jurídica e do regime democrático, que é o que há de mais importante no Estado democrático de direito. Então, vou dizer a vocês ainda agora, o Carlos Aires Brito, que ele, né, dizia sobre a dualidade da natureza. Por isso, não se impressionem quando vocês tiverem dúvidas, interrogações, porque a própria natureza, ela é dicotômica. Né? Ele dizia ao dia e à noite, ao calor e o frio, ao amor e o ódio, à atração e à aversão, na física quântica, às ondas. Há os contrastes das ondas, enfim. Mas será que aqui a dualidade da natureza representa uma contradição? E ele estava o exemplo. Quando um pássaro está batendo a asa de um lado, né, você vê a outra asa batendo de outro lado oposto. Então, e aí vem a alegoria kantiana da pomba, né? A leve pomba, enquanto em seu livre voo corta o ar cuja resistência sente, podemos imaginar que uma hora isso teria no vácuo. Então, aqui, se o pássaro tivesse as duas asas batendo do mesmo lado, não seria mais coerente? Tem que bater de um lado e de outro? É justamente o equilíbrio desses opostos que dá nascimento a um terceiro elemento que nos transcende. No caso da ave, é o voo. Né? Então, essa aparente contradição, esse contraste, macho e fêmea, homem e mulher, é necessária. Por quê? Porque é do equilíbrio desses diferentes que surge o terceiro elemento que nos transcende, que é a vida. Isso é muito sério. Né? A vida e a todos, dizia a poetisa Ana Maria Machado, eu devo pela hora encantada. E é isso que eu desejo a cada um de vocês, a cada uma de vocês, a hora encantada. Né? A vida e a todos, eu devo pela hora encantada, a hora da sua felicidade, que eu espero um dia compartilhar com cada um de vocês, com cada uma de vocês. Tá? Boa tarde a todas e a todos. Obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, em especial ao Dr. Giacoia. É um privilégio ter um humanista, um homem de fé, um ser humano extraordinário ocupando a cadeira mais importante do Ministério Público e nos guiando pelo caminho do bem. Quero convidar a todos para o dia 15 de abril, coloquem lá na agenda, nós vamos continuar essa orientação de carreiras,
vamos receber a doutora Sâmia Said Galotti Bonavides, que também vai contar um pouco da sua trajetória de vida e compartilhar conosco o seu amor pelo Ministério Público. Cuidem-se, nós somos responsáveis por não colocar mais pressão no sistema de saúde e também para levar a vida a todos que nos rodeiam. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.